Olá, turma, aqui é o professor JB. Estamos iniciando mais um semestre de aulas e iremos continuar com as nossas aulas remotas. Hoje nós iremos estudar comparação de frações. Desfrutar da aprendizagem que a escola nos fornece é tirar proveito de um tesouro que nos será útil para o resto das nossas vidas. Bem-vindos e bom retorno a todos. Antes de iniciar a nossa aula sobre comparação de fração, iremos estudar o conceito de fração. O que é uma fração? É um modo de representar as partes pelas quais um objeto foi dividido. Assim, toda fração representa uma divisão e um número racional. Então, nós temos aqui uma maçã que foi dividida em 4 partes. Isso representa uma fração, foi dividida em 4 partes. Nós temos aqui um bolo que foi dividido em 6 partes. Então, está dividido em partes iguais. E temos aqui uma pizza também dividida em partes iguais, certo? Então, isso aqui representa uma fração, cada imagem aí. Leitura de frações. Para a gente fazer a leitura de uma fração, primeiro a gente lê o numerador e depois o denominador. Exemplo, nós temos aí 1 sobre 2. Então, lê primeiro o número de cima, o número 1, e o de baixo, que a gente lê em forma da fração, meio, né? Então, é 1 meio. O outro é 1 terço. O 1 em cima e o 3 embaixo, então 1 terço. Próximo, 1 quarto, 1 quinto, 1 sexto, 1 sétimo, 8º e o 9º. As frações devem ser nomeadas a partir dessa lógica, até o denominador 10. Que a partir do 10 nós temos o décimo. A partir do denominador 11, nós iremos ler o número normal, 11, e acrescentar a palavra avos. Por exemplo, a partir do número 11. Então, 11 avos, depois 12 avos, 13 avos, 14 avos, 15 avos. Veja esse exemplo aqui, 5 sobre 12. Como é que se lê 5 sobre 12? Em fração. É 5, lê o número de cima e depois lê o que representa a fração, que é 12 avos. Comparação de frações. As frações possuem o objetivo de representar partes de um inteiro através de situações geométricas ou numéricas. Podemos comparar frações utilizando representação numérica através de algumas técnicas e propriedades. Comparar significa analisar qual representa a maior ou a menor quantidade, ou se elas são iguais. Então, nós iremos usar o símbolo do menor que, do maior que e da igualdade. Primeira situação, quando os denominadores são iguais, basta compararmos somente o valor dos numeradores. Observe a comparação entre as frações. Nós temos aqui a fração 2 quartos, 2 quintos e 4 quintos. Então, nesse caso aqui, basta você observar, né? Você vai observar aqui só o número de cima. Não, quando o denominador for igual, basta olhar os números de cima, que é o numerador. Note que os denominadores são iguais, que é a parte de baixo. São iguais. Dessa forma, vamos comparar os numeradores, que é o número de cima, o 4 e o 2. Então, 4 é maior que 2. Então, 4 quintos é maior, observa o símbolo, maior que 2 quintos. Veja outra comparação que envolve as frações. Eu tenho 7 dozeavos e 15 dozeavos. Do mesmo jeito, a gente olha o denominador, são iguais, também são iguais, e assim basta identificarmos qual dos numeradores é maior. Nesse caso aqui, o 15 é maior do que 7, portanto, 15 dozeavos é maior que 7 dozeavos. Certo? Toda vez que os denominadores, a parte de baixo, for igual, basta você fazer isso, olhar o número de cima e o maior vai ser a maior fração. Segunda situação, quando os denominadores são diferentes, devemos realizar operações no intuito dos denominadores se tornarem iguais. Quando eles se tornam iguais, aplicamos as definições da primeira situação. O processo que irá transformar os denominadores em valores iguais é chamado de redução e consiste em descobrir um número pelo qual iremos multiplicar os membros de uma fração para que os denominadores assumam o mesmo valor. Observe que nós temos 5 sextos e 8 terços.
qual dessas frações ela vai ser maior, certo? Então, vamos fazer a comparação. As frações dadas possuem denominadores 6 e 3. Observe que o denominador primeiro é o 6 e o denominador do segundo é 3. Vamos multiplicar os membros da primeira equação por 3. Essa primeira fração, 5 terços. 5 terços. Eu vou multiplicar pelo denominador da outra fração, que é 3. Observe. Repeti os 5 sextos e multipliquei por 3. E multiplicar os membros da segunda equação, os membros da segunda fração, por 6. Então, nesse caso aqui, tem 8 terços. Eu vou multiplicar pelo denominador da fração anterior. Então, é 6. Então, você multiplicando, ó, 5 vezes 3 é 15 e 6 vezes 3 é 18. Achei da primeira fração. A segunda, 8 vezes 6, que eu vou multiplicar pelo denominador da primeira fração. 6 vezes 6, 48 e 3 vezes 6, 18. Nesse caso aqui, agora não observe que nós temos os denominadores iguais. Então, quando os denominadores são iguais, é só você observar qual numerador é maior. Nesse caso, 48 sobre 18 é maior do que 15 sobre 18. Então, 8 terços é maior que 5 sextos. É só você observar, isso é muito fácil. Observe que multiplicamos os membros da primeira equação pelo denominador da segunda equação e os membros da segunda equação pelo denominador da primeira. Veja mais um exemplo. Vamos comparar as frações. Sara partiu um bolo em 5 pedaços e comeu 4. E Pedro partiu um bolo igual em 7 pedaços e comeu 3. Quem comeu mais bolo? Sara, ela comeu 4 de 5, então 4 quintos, e Pedro comeu 3 de 7, 3 sétimos. Vamos aplicar as reduções nas frações utilizando a regra prática já enunciada. Então, você vai observar, eu tenho primeiro repetiu 4 quintos, e eu vou multiplicar pelo denominador da outra fração, que aqui é 7. Então, vai ficar 4 quintos, aí eu vou multiplicar pelo denominador 7, aqui na frente. Agora, eu vou pegar o 3 sétimos e multiplicar pelo denominador daqui, que é 5. Então, vezes 5. 3 vezes... vou multiplicar primeiro de cima. 4 vezes 7 é 28. E 5 vezes 7 é 35. Próximo, 3 vezes 5 é 15. E 7 vezes 5 é 35. Observe que agora nós temos os denominadores iguais. Aqui é 35, aqui é 35. Basta olhar agora o de cima. Quem é maior? O 28. 28 sobre 35 é maior que 15 sobre 35. Logo, a fração 4 quintos é maior que 3 sétimos. Então, Sara comeu mais bolo. Vamos comparar as frações? Carlos partiu uma pizza em 8 pedaços e comeu 5. E Luzia partiu a pizza igual em 7 pedaços e comeu 3. Quem comeu mais pizza? Olha, aqui é outra fórmula de fazer, certo? Preste bastante atenção, que eu acho até mais fácil, mas isso vai depender de cada aluno, então vocês prestem bastante atenção e tentem responder da melhor maneira que vocês acharem. É importante que chegue no resultado. Então, essa explicação é a seguinte, ó. Para comparar, iremos multiplicar diagonais. Primeiro você tem que saber a diagonais, né? Multiplicar a diagonal principal, representada pela primeira fração, que vai representar a primeira fração. Depois você vai multiplicar a diagonal secundária. Essa vai representar a segunda fração. Aí depois é só comparar os números. Olha como é fácil, veja aí. Primeira diagonal, aqui nós temos o 5 vezes 7. Sempre essa diagonal vai ser a diagonal principal, certo? 5 vezes 7. Então, essa aqui é a diagonal principal. Sempre você vai começar por ela. Essa é a diagonal principal. E quando você multiplicar, ela vai representar a primeira fração. Nesse caso aqui, ó, o 35 vai representar a fração 5 oitavos, que você multiplicou 5 vezes 7, certo? 5 vezes 7 é a diagonal principal, coloca abaixo da fração, primeira fração. A diagonal secundária, você vai multiplicar 8 vezes 3, que vai representar a segunda fração. Então, essa, e sempre vai ser diagonal secundária essa daqui, ó, que sobe. Multiplicando 8 vezes 3, vai dar 24. Já observando quem é maior, o 35 ou o 24? Com certeza o maior é o 35. Logo, a fração 5 oitavos é maior que 3 sétimos. Então, Carlos comeu mais pizza.
Essas são as atividades que vocês irão fazer. Pedro comeu 3/4 de um bolo e Paulo comeu 2/4 de um bolo igual. Qual dos dois comeu mais bolo? Você vai justificar a resposta. Segunda, primeiro escreve a fração que representa a parte colorida de cada figura, depois compara e complete. Essa é a terceira. Júlio montou uma tabela para mostrar o tempo que ele levou para ir à escola em diferentes dias da semana. Aqui nós temos dia segunda, terça, quarta, quinta. Em quais dias Júlio levou menos de um meio ou meia hora para ir à escola? Essas são as 3 questões que vocês irão responder e enviar para mim. Boa aula!